Chegando, sentando de forma confortável, deixando os pensamentos se acomodarem, ficarmos no presente. Vamos ler uma prece do livro de Lorival Lopes, Preces da Vida. As duas janelas. Senhor Deus, vejo-me numa sala com duas janelas. Abro uma e me deparo com um lugar escuro, pantanoso, infecto, mal cheiroso. Se não a fecho logo, entram as cobras, os vermes, os monstros, horrível. Vou para outra janela do lado oposto. Abro-a e que agradável surpresa. Uma claridade suave, uma brisa agradabilíssima, um aroma delicioso, uma relva bem verde, flores por todo lado. Essas janelas são pensamento negativo e positivo. O negativo é a janela do pântano, do horror. O positivo, a da luz, da brisa, da alegria, da paz. A que manterei aberta. Obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada. E com essas palavras, com essa intenção, a gente vai incluindo aqui aquelas pessoas que estão a caminho, aqueles que por algum motivo não poderão estar presentes nessa noite, nos envolvendo a todos, envolvendo também a nossa palestrante, Flávia, que tão amorosamente está aqui presente nessa noite. E aproveitando todo esse envolvimento, iniciamos agradecendo e louvando a nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja hoje e sempre. Bom, vamos passar para a nossa segunda parte, os avisos da casa. Solicitamos e agradecemos os frequentadores e trabalhadores a doação de alimentos perecíveis para serem distribuídos com as famílias assistidas dessa instituição. Toda semana nós temos um trabalho social com 130 famílias nesta casa. Todos os alimentos são necessários, mas nesse momento, os mais necessitados são café e biscoito. Solicitamos também que continuem trazendo as suas notas fiscais para a campanha de Sua Nota é um Show de Solidariedade. Nós lembramos que essas notas ajudam e contribuem com as despesas da casa. Agradecemos a todos que puderem contribuir. E agora vamos passar. Que Jesus lhe abençoe. Queridas amigas, caros amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. A história do Império Romano constitui uma das sagas da historiografia da humanidade. Aquele povo que foi notabilizado por uma série de lendas, especialmente a de Rêmulo, Rômulo e a Loba, e que se caracterizou por uma série de folclores que ficariam escritos nas páginas da história,
particularmente quando a mitologia greco ou grega vai ser mais tarde desembocar na cultura romana, no antigo Lácio, e mais tarde ficaria inscrita nas páginas da história graças aos grandes conquistadores, a começar por Júlio César. Esse povo extraordinário que marcou a história da humanidade de determinados momentos e determinados períodos, especialmente na época em que Jesus esteve na Terra, e mais adiante, quando a sua mensagem começava a ser propagandeada pelos variados rincões do planeta, quando, de quebrada em quebrada, a sua mensagem recebeu uma divulgação, uma expansão, ora e em parte por causa da disseminação do latim, ora porque o próprio paganismo romano cederia espaço mais tarde, graças à sua política, para aderir à mensagem cristã, que antes era perseguida nos martírios e mais tarde se associaria à política humana. Esse povo, que graças aos grandes historiadores que examinaram os seus fastos, vai colocar nas páginas da história uma série de personalidades, particularmente na Casa Júlia, desde Júlio César já citado, até Domício Nero, uma série de imperadores e de personalidades que se caracterizariam pelas suas condutas exóticas, pelos seus comportamentos especiais, pelas posturas, algumas delas enquadradas nas psicopatologias da psiquiatria clássica, graças às condutas hediondas, aos crimes bárbaros e às posturas ferozes, sádicas, belicosas, que caracterizariam quase sempre a história da Roma antiga. Roma, no entanto, vai apresentar na sua história uma personalidade que seria um dos seus imperadores e que ficaria famosa graças particularmente à má gestão, à má administração do povo romano, do grande império na sua época, graças à sua hipocrisia, à sua pusilanimidade, o seu caráter débil. Referimos-nos ao imperador Honório. Flávio Honório César subiu ao poder de Roma, segundo a maioria dos historiadores, por uma série de tricas, de artimanhas políticas e de comportamentos arbitrários, como só ia acontecer aos ditadores. Ele tinha um temperamento vulgar, que tendia a pender para onde a opinião da maioria estava sendo inclinada, débil moralmente, um tanto idiota, segundo os historiadores. Esse homem hediondo vai se caracterizar por uma crueldade, por uma pusilanimidade, engendrando uma série de culturas e, ao mesmo tempo, segundo ainda os especialistas, responsabilizará por conduzir de maneira péssima, de maneira arbitrária e até contrária aos interesses de Roma, a gestão do império conhecido como imperador. Na época de Honório, fez-se época as grandes lutas de gladiadores, as grandes batalhas que tomavam lugar na sua época, herança de gerações passadas, que também se fizeram notável ao longo dos tempos, mas ele vai adornar as batalhas e os grandes espetáculos de esporte, graças aos quais os homens e mulheres eram treinados, desenvolvidos as suas musculaturas e preparados festivais para verdadeiras orgias coletivas, massacres públicos que deveriam ter lugar àquela época especial. A luta de gladiadores era um momento especial e máximo do espetáculo de Roma.
Antes, o banquete, mais adiante, o show de determinadas bailarinas que deveriam encenar alguma peça teatral seminuas sob músicas exóticas, algum espetáculo de biga romana, corrida, em que quase sempre regiões disputavam a primazia e, por final, a luta de gladiadores, em que homens que eram preparados nos esportes da época eram atirados a arenas, quase sempre escravos de Roma, para digladiarem, para lutarem até a morte, onde a luta só acabava quando um corpo tombava exângue diante do outro, que se colocava como vencedor. E às vezes, em determinados momentos, quando o derrotado estava totalmente aniquilado, mas não tendo a sua vida ceifada, o imperador, com o indicador para cima, o dedo polegar, aliás, para cima ou para baixo, dizia se aquela vida deveria ser poupada ou destruída para o espetáculo coletivo. Honório, em 399, no entanto, graças à pressão que os cristãos primitivos na época exerciam sobre Roma, porque os cristãos, à época, os grandes mártires, Roma, que desde o ano de 313, graças ao Édito de Milão, quando Constantino, o imperador, antes de Honório, havia sido erguido ao poder, ao fastígio do poder, abraçado Roma, e naturalmente que, graças à popularização daqueles homens e mulheres cristãos, religião que se tornava cada vez mais volumosa, como dizia mais tarde Santo Eusébio, quando o sangue dos mártires jorra sobre a arena, o ideal afervorado permanece em pós, permanece vitalizado. Quando começa a doutrina, qualquer doutrina, a ter muita facilidade e comodidade, perde-se o entusiasmo dos idealistas, o arroubo apaixonado daqueles que são seus apóstolos. E foi assim que aconteceu. Em 313, Constantino decreta o Édito de Milão, e a partir daquele momento, a doutrina cristã com aquele édito era considerada a doutrina oficial de Roma, religião oficial do Estado, e passou a ter cidadania. Na época de Honório, 399 aproximadamente, os cristãos primitivos exerciam tanta influência na política da época, particularmente no Império Romano, que ele, pusilânime como sempre, cedeu às pressões dos cristãos e resolveu fechar a luta de gladiadores, acabar com aquele costume que era considerado bárbaro pelos cristãos. Costume esse cujas lutas marciais da atualidade, algumas delas que fazem época atualmente, são resquícios e reminiscências dessas carnificinas do passado. Naturalmente que, após aquele fechamento, a cultura entrava em uma nova era, em uma nova etapa, em uma nova mentalidade. No entanto, os visigodos e os godos começaram a invadir, naquela época, naquele mesmo ano de 399, Roma. O Império Romano foi invadido particularmente pelos godos e pelos seus líderes famigerados. E Roma, para precatar o Império e proteger a cultura romana, preparou um exército, o mais desenvolvido para a época, para poder rechaçar aqueles bárbaros que mais tarde conseguiriam por definitivo, a partir de 475, quando os hunos invadiram Roma. Mas estabeleceram uma defesa, estruturaram o combate, graças a um general que na época se fez fama, o general Stilicho, que a mando de Honório vai preparar a defesa de Roma e naturalmente estabelecer a vitória que se deu no ano de 403, quando o exército de Stilicho expulsa os godos do império, da capital do império, que são rechaçados, voltam ao seu local de origem e há uma grande festa, uma grande celebração coletiva. Nessa celebração, os romanos se entregam aos costumes e festas
do deus Baco, o deus vinho, o deus da orgia. Na época, muito conhecido, culturalmente estabelecido, as bacantes, as bacanales, como ficaria conhecido mais tarde na Idade Média. E naturalmente que aquela cultura abriu espaço às várias celebrações para festejar a vitória de Roma. E aí então foi que o imperador decide resgatar o espetáculo de gladiadores no Coliseu Romano. Um verdadeiro estádio de futebol para a proporção da atualidade, que deveria albergar mais ou menos 50 mil pessoas, foi lotado de pessoas que se acotovelavam para ver os espetáculos que o imperador estabeleceu e preparou adredemente para aquela ocasião. E naturalmente que pessoas, espetáculos de música, de peças teatrais e no final a famosa luta de gladiadores. Os gladiadores são colocados na arena, alguns com foice, açoite, para naturalmente tombarem exangue diante daquela carnificina. Honório César estava satisfeito. A multidão em gargalhadas violentas esperava, como quase sempre acontece ao longo da humanidade, sempre a multidão famélica, sedenta de violência, de agressividade. Nós somos atraídos para o terror, para o dantesco. Chama-nos a atenção o espetáculo de carnificina, de destruição, o espetáculo masoquista do sofrimento, da tragédia, do drama. Não era diferente naquela época. E a humanidade, naturalmente que a multidão pedia a destruição, as grandes manifestações de violência. Os gladiadores são liberados. Depois de um espetáculo de leões, eles são liberados. E naquele momento então, as pessoas gritavam, mas houve um momento, antes de a luta propriamente acontecer, embora os personagens, os contendores já estavam presentes, que é um homem estranho, que se encontrava em uma das arquibancadas daquele local máximo da cultura romana, um ancião, um homem de idade avançada, atira-se inerme e de maneira violenta das escadarias das suas arquibancadas para tombar no chão, causando um alvoroço, uma estupefação e ao mesmo tempo um silêncio quase sepulcral que se abate sobre a massa. Aquele homem tomba diante dos lutadores. Era um velhinho, idade avançada, e que começa a dizer: não se matem, não se matem. Era o ano 403. Não se matem, por favor, temos que superar esse costume violento, esse costume que só gera lágrimas e mais violência na sociedade. Jesus houvera nos recomendado, há quase 4 séculos já atrás, que nos amemos uns aos outros. Nos amemos e não nos armemos. Não nos matem, não os mateis por nada. A multidão ficou em silêncio. Honório César esperava que alguém se manifestasse na expectativa, até que aquele silêncio foi rompido em uma explosão de gritos que pedia a morte daquele homem, a destruição dele, para que a luta tivesse lugar. E não demorou muitos minutos, alguns segundos talvez, para que a espada de um desses lutadores traspassasse a carne daquele homem, transformando o seu corpo já envelhecido em uma massa pastosa, em vísceras abertas, em situação dantesca ali, que se misturava a areia ao sangue e as peças cadavéricas que ali tinham lugar para o espetáculo dar prosseguimento. No entanto, historicamente, esse fato é tão espetacular porque nunca mais houve luta de gladiadores depois do sacrifício da vida daquele homem. Os historiadores não conseguem entender o que foi que aconteceu, porque tendia tudo a retornar, a resgatar a cultura da violência, das lutas, principalmente depois de um momento de festa bélica, de festa em função da guerra. Mas depois do sacrifício daquele homem anônimo, as portas em definitivo de lutas
de carnificina de gladiadores, pelo menos, foram fechadas para sempre. Graças ao amor daquele homem, ao desejo daquele homem, de que houvesse uma sociedade mais justa, mais feliz, mais equilibrada. O sacrifício daquele homem não foi em vão, a ponto de alguma forma, mesmo esquecido da consciência, ficar no inconsciente coletivo, para que as pessoas sempre associassem, nunca mais houvesse repetição daqueles episódios. Nunca mais. O amor, a força do amor, que se manifesta de mil modos, dos mais variados motivos e das mais variadas circunstâncias. O amor é tão fascinante, que recebeu da poesia, da literatura, da cultura em geral, as mais variadas adjetivações. Ao longo das épocas, o amor tem sido a temática mais extraordinária. É a regra áurea da humanidade. É a regra de ouro do pensamento filosófico terrestre. O amor, no entanto, tem recebido as designações mais variadas a depender do nível de consciência, da cultura e do pensamento de cada qual. Empédocles, o notável filósofo grego, dizia que a natureza parece ser um ato de amor. E o amor, aos seus olhos, parecia ser um enigma difícil de ser explicado em palavras. Por outro lado, Heráclito, também filósofo grego, haveria dito que a manifestação emocional do amor é das mais interessantes, embora, para ele, do ponto de vista prático e filosófico, não teria nenhuma importância. Parecia que o filósofo grego não via importância no sentimento de amor, talvez reduzindo a expressão do amor apenas a um conjunto de sensações internas individuais, sem nenhuma aplicação para a vida prática. Porque é isso que normalmente o amor foi colocado, é assim que o amor foi colocado ao longo da história. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, dizia que o amor tem duas feições. Uma feição divina, graças à qual engendra a ética, a honra, a dignidade, e uma outra feição que ele dizia que era vulgar, que de alguma forma geraria um apaixonamento, um fanatismo, que também, para ele, em uma dimensão filosófica, porque Sócrates escreveu e naturalmente apresentou, escrito pelos seus filósofos, é claro, as suas colocações sobre o amor, todas elas voltadas para uma espécie de virtude filosófica, uma das dimensões da filosofia. Epicuro, o notável filósofo do hedonismo grego, dizia que o amor é um elemento físico, sensual, que dá naturalmente impulso à criatura para buscar o gozo incessante do prazer. Ou Zenão de Cício, o pai da filosofia estoica, que dizia que o amor parece ser a alavanca dos heróis, dos estoicos. Ou Santo Agostinho, o notável místico e cristão da Idade Média, um dos pais da teologia católico-romana, esse é um grande homem e Marte apóstolo da humanidade, chegava a dizer e escrever: eu sou apaixonado pelo amor. Ele dizia, porque Santo Agostinho tinha um temperamento bastante apaixonado, bastante obstinado em todas as coisas, e ele dizia que era apaixonado pelo amor. E certa vez ele vai também exclamar que se alguém me pergunta quem é Deus, eu não sei responder. Mas se ninguém me pergunta o que é Deus ou quem é Deus, eu sei. É que vale dizer que não conseguia traduzir em palavras, mas conseguia sentir, vivenciar internamente. E alguém, conta a tradição popular, embora não se pode provar, alguém teria perguntado a ele: Senhor, como é que Deus fez o universo? Ele disse: pela sua vontade. Está lá em Gênesis, no Gênesis de Moisés. Ele disse: e o inferno? Quem foi que fez? Ele disse, o inferno foi naturalmente uma permissão divina para que tudo isso fosse estruturado sob a permissão do Altíssimo. E o discípulo, o aluno, volta e diz assim: e antes de tudo que foi criado, o que é que Deus estava fazendo? E Santo Agostinho diz: o inferno, para colocar gente que fizesse uma pergunta dessa. É que vale dizer que tem coisas que não se pode explicar, que não se tem na mente cognitiva nossa, em nosso estado de consciência, em nosso nível, porque a mente humana trabalha através de paralelismos lógicos formais dentro de um tempo e espaço. E a noção de Deus está acima do próprio espaço e do tempo. Porque Deus não está inserido no tempo. Se Ele próprio criou o tempo, então é claro que está além do tempo. A mente humana, do ponto de vista racional, não consegue ainda compreender.
mas consegue sentir, assim é também o amor. Talvez foi por essa razão que João, o evangelista, dizia que Deus é amor. Blaise Pascal, no entanto, emocionado pela temática do amor, esse matemático admirável e filósofo cristão, uma das grandes mentes da sua época, considerada a maior mente da sua época, o maior gênio da história da França na sua época, ele vai dizer que o coração tem razões que a própria razão desconhece, dando a entender que, embora nós possamos direcionar o amor no sentido racional, o amor tem experiências e sensações que transcendem a lógica matemática e formal. La Fontaine, o extraordinário poeta, escritor, filósofo francês, que nos deu tantos pensamentos e fábulas admiráveis, ele costumava dizer que nada tem poder sobre o amor. Pelo contrário, é este que tem poder sobre as coisas. Naturalmente, que dando uma dimensão mais cósmica a respeito do amor. E Mahatma Gandhi, que exclamou uma das frases mais famosas da sua biografia: se o único homem puder amar na sua máxima qualidade de amor, isso será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele próprio conseguiu, porque através do amor que ele conseguiu desenvolver, neutralizou o ódio de milhões de pessoas que de alguma forma tentava, através da violência, a libertação da Índia, e ele apregoava a não violência para libertar 800 milhões de indianos e paquistaneses do tacão e do totalitarismo do Império Britânico na sua época. Freud também estudou a respeito de um amor, mas deu uma conotação essencialmente sexual. Freud vai dizer que o amor está na base das manifestações psicológicas do homem, e que na raiz de qualquer transtorno neurótico há sempre um conflito da afetividade, do direcionamento do amor, que para ele estaria associado à libido, à função meramente sexual. Ele vai dizer em outra parte da sua obra que o ser humano é um animal sexual, que naturalmente é domesticado pelas regras da cultura e da sociedade. E graças a essa conotação ele vai recorrer à mitologia, aos arquétipos, aos conteúdos inconscientes das gerações passadas que estão presentes nas fábulas, nos contos mitológicos. E ele encontra a figura do amor refletida através de Eros, o deus da mitologia, um cupido com arco e flecha, que estaria sempre pescando os corações. Eros, que segundo a maioria dos mitólogos, porque as histórias divergem, seria filho de Hérmes e de Afrodite. E graças a isso estaria sempre no alcance, procurando aqueles que seriam sensibilizados na cupidez. Daí cupido. Cupidez é sensualidade. Daí Eros deu a ideia do amor erótico, a conotação de Eros. E assim passou a história da humanidade, o amor sempre sendo símbolo exclusivamente de desejo, de prazer, de função sexual, de vinculação apenas biológica, de uma manifestação apenas sensorial. Quase sempre o amor estaria associado a essa ideia da idealização. Mais tarde, Wilhelm Reich, o discípulo de Freud, vai dizer que na base dos conflitos humanos, o indivíduo somatiza transtornos em função do amor que não foi canalizado. E é necessário liberar o amor para que os anéis que constringem a musculatura do indivíduo sejam liberados nas suas somatizações. Mas para Reich, o amor também teria uma função meramente sexual. E naturalmente que no inconsciente nosso, ao longo dos tempos, nós quase sempre associamos o amor como sendo apenas aquela dimensão de natureza conjugal, que tem um aspecto muito específico, que pode haver amor também nessa experiência, mas que o amor transcende a essas manifestações, porque o sexo é uma função biológica, que tem um limite para se expressar, que tem uma limitação na sua função, e como toda função biológica vai perdendo a sua vitalidade, a sua potência, a sua dimensão, por melhor que seja, vai alterando as suas expressões, e naturalmente que o amor não pode ser reduzido a apenas alguns segundos de orgasmo, quando não associado a uma função meramente animal. Porque se nós formos naturalmente associar o amor a apenas essa expressão, teríamos que dizer que os animais também
tem uma expressão de um amor, à semelhança do ser humano, quando os animais, pelo ciclo reprodutivo, realizam experiências sexuais, mas não necessariamente têm as expressões emocionais do amor, pelo menos conforme o ser humano. Então o amor não pode ser reduzido apenas a um feixe de sensações, embora possa se expressar também através do sexo. É uma forma, é um instrumento, é uma maneira de demonstrar a afetividade através de papéis específicos em uma relação muito própria. Porque a relação, por exemplo, de pai e filho, ou de mãe e filha, e assim por diante, não tem o condimento da libido. Porque o amor é manifestado e é demonstrado, pelo menos não deveria ter em tese, demonstrado através de outras formas, que não é a manifestação da sexualidade, que é própria dos papéis dos cônjuges, quando o indivíduo está inserido nesse momento, nessa situação. Mas o amor romântico sempre fez época, e sempre foi aquilo que idealizou as pessoas, que nos idealizou, embora quase sempre são amores não concretizados. Já falei isso aqui em outra oportunidade. Romeu e Julieta é lindo porque os dois se suicidam. Agora já pensou Romeu e Julieta convivendo? Ele arrastando chinelo, de barriga grande, ela de bob na cabeça, ele vai dizer, não vá no supermercado hoje não, que você está gastando muito, a recessão. Tudo, aquele canto acabava. Então a gente fica imaginando a maravilha, aquela ideia maravilhosa, rica de fantasias, de poesia da lua de mel, que quase sempre é frustrante a lua de mel aqui para nós, porque quase sempre os cônjuges são inexperientes para o próprio mecanismo sexual, às vezes de maneira precipitada, e quase sempre em face da própria inabilidade e da própria falta de conhecimento, que muitas vezes não foi transmitido na orientação do lar a respeito da sexualidade. Quase sempre a primeira experiência sexual é dolorosa ou constrangedora para a maioria dos nubentes, gerando às vezes traumas e situações que mais tarde a pessoa passa a encarar, em termos normais, o sexo de uma outra forma, que não foi através daquela primeira experiência. Então a imagem da lua de mel, por exemplo, é muito bonita, mas é rica de fantasias. O amor, no entanto, tem uma dimensão mais profunda. Buda falou sobre o amor quando dizia a respeito da compaixão. Krishna falava do amor quando falava da iluminação, no Bhagavad Gita. Lao Tse falava do amor quando dizia da honra, da ética. Confúcio dizia do amor quando falava dos deveres da família. É o filósofo oriental da família por excelência. E assim por diante, cada pensador fala do amor no seu enfoque específico. Platão falava da educação dos valores como sendo a base fundamental do amor. Teilhard de Chardin, o notável filósofo francês, mais recentemente vai dizer, quando o ser humano descobrir o amor e a força do amor no seu íntimo, ele vai fazer pela segunda vez a descoberta do fogo. Vai haver descoberta do fogo por segunda vez. Então o amor tem sido decantado, mas ninguém como Jesus. Ninguém como Jesus deu enfoque a respeito do amor como ele. Nenhum filósofo pensador nós encontramos elevando o amor no conceito que Jesus apresentou na sua época e para épocas posteriores, para as épocas porvindouras. O amor em Jesus alcança o máximo da sua elevação, abrangendo todas as formas e ao mesmo tempo compreendendo os diferentes níveis de consciência. No entanto, apontando o máximo daquilo que a gente um dia vai chegar, aquilo que a gente um dia vai alcançar. O amor em Jesus, portanto, alcança esse máximo das expressões. Foi em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40, quando os fariseus se acercam dele, os doutores da lei, e o Evangelho diz, para o tentarem mais uma vez, porque sempre estavam assim, querendo tentá-lo. Quem lê o Evangelho, às vezes passa despercebido algumas coisas. Nós, às vezes, não percebemos algumas coisas do Evangelho. Quando os fariseus se acercam e dizem, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Parece uma discussão banal, mas não é. Tratava-se de um debate intelectual a respeito das tradições sagradas, que eram também as tradições jurídicas, porque a lei judiciária, a lei penal, era também a lei religiosa, era uma coisa só. Daí os doutores da lei, os operadores do direito, os juízes da época, eram também sacerdotes do templo. Era uma coisa só. Aqueles que regulavam as leis sociais eram que tinham acesso à lei, que era o quê? O Torá.
O Antigo Testamento, principalmente os 5 livros de Moisés, que tem uma série de leis, Gênesis, Números, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, esses 5 livros que são Pentateuco de Moisés, que faz parte de uma série de leis, de regras que estão ali presentes. Então, naturalmente que quando os fariseus perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei, está querendo naturalmente ouvir de Jesus alguma coisa que incrimine ele. Porque se alguém falasse algo contra a lei, poderia legalmente ser preso, ser incriminado, ser levado à cadeia, à prisão e até à punição severa. E como os fariseus estavam sempre ao seu encalço para tentar alcançá-lo, Jesus o sabia. Mas o que eles não conseguiam antecipar e esperar é que Jesus, que não era fácil ter acesso ao Torá, à lei, respondia a eles citando de cor a lei antiga. Os fariseus ficam várias vezes no Evangelho embaraçados. Como é que aquele homem sabia de cor? Em alguns momentos ele cita, por exemplo, Isaías ou Jeremias, que falariam a respeito dele, porque Isaías e Jeremias são os 2 profetas talvez que mais falaram do Messias. Haviam correntes, inclusive, no judaísmo, em que alguns esperavam o Messias guerreiro, belicoso. Aliás, houve uma obra recentemente, fala que ficou em primeiro lugar, best-seller no New York Times, apresentando Jesus como um guerreiro fariseu, como um guerreiro. Essa tese é antiga, não é atual. Embora fez fama a obra, é antiga essa tese, de que o Messias deveria ser um guerreiro, um lutador, que deveria lutar por Israel. Mas havia um outro ramo da teologia judaica que defendia um Messias pacífico, que deveria se imolar para a humanidade, se sacrificar pela humanidade. Isaías e Jeremias eram um dos profetas que mais defendiam a ideia desse Messias. Muitas vezes Jesus respondia aos doutores da lei, citando, por exemplo, Isaías. Trechos de Isaías, literalmente. E a gente lê, às vezes não entende, porque às vezes a gente não sabe, não lembra, mas há uma série de associações. Então, quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento da lei, estava querendo pegar Jesus em uma situação embaraçosa. Jesus então responde: amarás ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o vosso sentimento, de todo o vosso espírito, acima de todas as coisas. Ele não falou nada de novo, ele está citando a lei antiga. Moisés havia estabelecido assim. Inclusive no Decálogo, nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento de Moisés, ele já havia assim anunciado. E aí Jesus diz: e eu vos dou o segundo que é semelhante àquele: ama teu próximo como a ti mesmo. Ainda nesse mandamento, que ele queria, na verdade, sintetizar para dizer que um é consequência do outro, isso já é original em Jesus. Ele estava dizendo que esse segundo mandamento é um desenvolvimento do primeiro: amar a Deus acima de todas as coisas. Ora, se eu amo o Criador, eu amo a sua criação também, que são as criaturas. Ama ao próximo como a ti mesmo. No entanto, ele também não está falando nada de novo. Amar ao próximo como a ti mesmo está no Antigo Testamento, de uma forma bastante especial. Por exemplo, em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés diz: ama teu próximo como a ti mesmo, literalmente. Em Levítico 19, 34 e Deuteronômio 10, 19, Moisés volta e diz assim: ama ao estrangeiro ou peregrino como a ti mesmo. Já estava lá na lei essa é a colocação. A questão é que próximo para o hebreu era irmão, parente, familiar, consanguíneo, amigo da raça. Tanto é que o hebreu não se sentava com um gentil, nem para comer. Não dividia uma mesa com um não judeu. Gentil é uma expressão judaica que é qualquer estrangeiro que não seja judeu. Era considerado herege, imundo e não merecia nenhum contato. Eram desprezados, excluídos da sociedade. A semelhança do samaritano, que Jesus coloca como símbolo de virtude na sua famosa parábola. Então, o próximo para o hebreu eram os irmãos de raça e principalmente a família. Era uma sociedade assim. Daí Jesus diz isso, ele está na lei, os fariseus não podiam incriminá-lo, e ele vai dizer, e aí ele continua dizendo mais ou menos assim: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Notem, no Evangelho de Jesus a gente tem dois momentos. Alguns momentos que Jesus diz assim: o que é que está escrito na lei, ou lestes o que foi dito, é a tradição escrita. E em outros ele fala: ouvistes o que foi dito, porque tinha uma tradição oral. Havia escolas de interpretação da lei. E havia escolas que apregoavam
o amor ao próximo nessa situação. Era algo consensual nas escolas. E aí ele vai dizer, mas isso não estava na lei escrita, era na interpretação dos grandes rabinos e assim por diante. Então ele olha e vai dizer, ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Qual o vosso mérito? As pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se emprestais àqueles apenas de quem esperais receber também emprestado, qual o vosso mérito? Os publicanos, os judeus não gostavam dos publicanos, eram os agentes fiscais da época, os publicanos, as prostitutas, os pecadores, os gentios, não fazem a mesma coisa? Quanto a vós, se quiserdes recompensa maior, orai por aqueles que vos perseguem. A semelhança do Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, e que faz nascer o sol sobre os homens de bem e sobre os ingratos. Sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai celestial. Ali ele completa o ensinamento do amar ao próximo. Ele estava querendo dizer que o amar ao próximo para ele era muito mais profundo daquilo que se conhecia até então, e nunca mais seria repetido. E aí ele continua dizendo em Mateus capítulo 5, se alguém bater em uma face, apresentai a outra. Se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Equivale dizer, dar a outra face é devolver o mal com o bem. É não devolver o mal com o mal. O olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, que era tão conhecida na época. A justiça era baseada na lei de Talião, herança do código de Hammurabi. Então Jesus estabelece esse paradigma para dizer que o amar ao próximo não é o amor condicional. Porque se eu amo o inimigo, isso é, se eu amo alguém que não simpatiza comigo, eu estou amando incondicionalmente. Porque quando eu amo alguém que não me deseja bem, é claro que eu estou amando sem nenhuma expectativa de receber nada em troca, porque eu sei que ele não gosta de mim, então eu sei que eu não vou receber nada em troca dele, pelo menos a priori. Então o que o Jesus estava recomendando é o amor incondicional, isso é, o amor doação, e não o amor que é negociação, que é recíproco, que é naturalmente uma troca, é um amor, portanto, mais maduro. E vai dizer, mas muitas das coisas não entendeis. Um dia o Consolador, que meu Pai promete, e que eu pedirei ao meu Pai que venha à Terra para explicar todas essas coisas. Allan Kardec vai estudar essa passagem, que está no capítulo 14 de João, e vai dizer que o Espiritismo preenche os requisitos desse Consolador. Porquanto o que Jesus havia dito foi esquecido ao longo dos tempos e distorcido. E o Espiritismo, através das suas lições, tenta resgatar essa pureza dos ensinos de Jesus. Tenta falar coisas novas que ele não podia dizer na época, como ele disse. E esse Consolador dirá coisas novas que hoje eu não posso dizer. Ficará convosco para todo sempre. Vós não vereis, mas ele estará convosco. E Kardec vai dizer, ora bem, se ele vai estar conosco para sempre, não é uma pessoa. Porque alguns entendem essa passagem como Jesus voltando em pessoa. Ora bem, se o Consolador vai ficar conosco para sempre, não é uma pessoa, porque nenhuma pessoa fisicamente fica para sempre. Então era uma ideia, um conceito que ficaria conosco. E Allan Kardec vai dizer que esse Consolador explica essas coisas. O amor em Jesus, Kardec vai dizer, para não deixar dúvidas, é aquilo que ele chama de caridade. Caridade que é uma palavra distorcida, como o amor foi distorcido também. Quando a gente fala em amor, a gente pensa só no sentimento. A caridade seria esse amor em ação. Porque a pessoa pode dizer, eu amo muito, mas não faço nada a ninguém. Até desprezo os outros. O amor em Jesus é aquilo que Kardec chamou de caridade. E caridade, dizem os Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Notem que os Espíritos não definem a caridade como uma ação material de doação. Isso é nobre, pode ser caridade também, mas é benevolência, ou seja, não é beneficência. Não é importante apenas a ação, mas como eu faço a ação, com benevolência, com ternura, com gentileza, com bondade. Tolerância com as imperfeições alheias, um negócio difícil. É uma verdadeira fisioterapia, um pilates espiritual. Tolerância com as dificuldades alheias, as diferenças, e perdão das ofensas, que tem a ver com a convivência, porque na convivência a gente se fere.
A gente se agride, é natural, porque tem a ver com as nossas imperfeições que se apresentam. O amor em Jesus, portanto, tem uma dimensão muito maior. O Espírito Lázaro, então, escreve no Evangelho segundo o Espiritismo. No princípio, o Espírito tem somente instinto. Mais avançado possui sensações. Mais instruído e purificado possui sentimento. E no ponto máximo do sentimento está o amor. Não amor no sentido vulgar da palavra, mas o amor conforme Jesus ensinou. E quando ele pronunciou a palavra amor, os mártires, emocionados, desceram à arena para se sacrificar. Estai atentos, diz o Espírito Lázaro, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Estai atentos porque o Espiritismo vem proclamar a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação. Amor, a primeira palavra, diz Lázaro, e a segunda palavra, a reencarnação. Por quê? Porque o amor é a máxima expressão que nós conseguimos e nós conseguiremos alcançar aqui na Terra, em termos espirituais, o amor conforme Jesus havia anunciado. Mas a reencarnação vai dizer do nosso nível de maturidade. Emmanuel vai dizer isso em outras palavras quando diz que o gênio é um trabalho de séculos. O gênio não se constrói gênio de um dia para o outro. Da mesma forma, alguém que alcança o máximo do amor exercita o amor diariamente. Joana de Ângeles vai dizer que há o amor infantil, aquele amor que só quer receber. É a fase da criança que acha que a vida está aí para atender, os pais estão aí apenas para atendê-la. É um nível natural. O amor infantil, mas há adultos que ainda não passaram dessa fase da infância. Acho que todo mundo está sempre para servi-los. Há o amor juvenil, que é aquele amor que já não é apenas de ser servido, é de troca. Mas é aquele amor que diz, eu te amo, viu? E fica esperando a resposta. Se a pessoa não disser eu também, se revolta. Então é o amor juvenil. É o amor que se doa já, mas se doa esperando retribuição. E há o amor maduro, que é aquele que se sente feliz por doar. Se sente feliz por contribuir. Às vezes nem é importante que o ser amado saiba. Às vezes nem importa. O que importa é estarmos fazendo o outro feliz. Esse é o amor que Jesus houvera anunciado. E a reencarnação vem explicar esse amor. Porque vem dizer que a gente reencarna em uma experiência, desencarna, volta à Terra em outra experiência para desenvolver mais outras áreas do sentimento. Ou então, repetir aquela para dar prosseguimento. É que vale dizer que nós vamos acumulando dívida no atacado e pagando as prestações, como dizia Chico Xavier. A gente mata alguém, aí recebe esse alguém como filho. Ou seja, tirou a vida, agora dará a vida. Como dizia Chico Xavier. E aí, nós vamos pagando, aspas, resgatando essa dívida na convivência, na educação, na orientação, no direcionamento, no encaminhamento. Quando nós dois desencarnarmos, mesmo que a gente se recorde da outra vida, onde um matou o outro, na última existência a gente foi mãe e filha, pai e filho. Então, aquele rancor quase sempre está superado. Veja que sacada da providência divina esse negócio de reencarnação na família. Porque através disso, os laços antigos de antipatia, de inimizade, podem ter experiência agora consanguínea para superar o sentimento de antanho, o sentimento anterior. Então vejam que a experiência... E é por isso, às vezes, as dificuldades no lar. Porque nós reencarnamos, não lembramos, não sabemos, o cérebro não registrou, o espírito sabe, mas o cérebro não lembra, os neurônios. Então a gente não tem porquê, mas tem dificuldade de relacionamento com X, com Y em casa. A gente abraça, dá presente no dia das mães, no dia dos pais, faz, acontece, mas com aquela pessoa a gente tem uma dificuldade maior, alguma coisa, a gente não confia. Às vezes são matrizes inconscientes de existências passadas. Vínculos e traumas do passado que estão sendo superados agora, homeopaticamente. E os papéis se invertem. Ao se inverterem, é claro que aquele sentimento de amor, ao invés de diminuir, amplia. Eu estou reencarnando com alguém que é minha filha. Depois eu reencarno com essa mesma pessoa agora, onde ela é minha mãe. Esposa, marido, agora volto como pais e filhos. Então, ao reencarnar em diferentes posições, ao invés de diminuir, o sentimento amplia. Porque aquele sentimento de amor, o amor é único, vai se manifestar de diferentes formas, em diferentes enfoques, tende a aumentar, a desenvolver e não ficar cristalizado em um único papel. Porque o papel de mãe, de esposa, de filho, são papéis da reencarnação. No mundo espiritual, somos todos irmãos. Com, claro, vínculos afetivos mais com uns e com outros. É óbvio que existe. Mas é um vínculo mais
elástico, até porque há uma família espiritual que muitas vezes não reencarna conosco, na condição de anjos que ficam nos acompanhando, espíritos inclusive mais maduros que nos acompanham. Então o amor tem essas manifestações. As neurociências atualmente têm chegado a essa conclusão, quando tem dito que o amor faz bem à saúde. Quem ama é mais saudável, quem ama tem uma saúde melhor, quem ama é mais feliz, quem ama sobrevive, vive mais. Quem ama há uma série de pesquisas científicas nas neurociências apontando para isso. Quem cultiva um ideal social, filantrópico, um ideal do bem, tem uma saúde melhor. As pesquisas de Fred Lusky, de Tart, de Elizabeth Kubler-Ross e de outros constatam essa ideia de que, através de exames de pressão arterial, dos níveis de colesterol, de funcionamento cerebral, que a pessoa que ama é mais feliz, é mais tranquila. Notem que a pessoa normalmente que ama, que se doa, quase sempre tem mais amor para dar. E quase sempre aquela pessoa que é a criança psicológica, está sempre se queixando de receber carinho, nunca dá carinho, quase sempre não oferece nada, só quer receber. Muita carência nossa, muitas vezes é egoísmo em nosso inconsciente. A gente quer receber, mas não quer dar, não quer oferecer. E por isso, quanto mais recebemos, mais carente ficamos e mais necessitados somos. As neurociências concluem, através de estudiosos atuais, que o corpo humano parece ter sido fabricado para amar. As glândulas endócrinas, o sistema nervoso central, a circulação, parece ter sido elaborado por uma inteligência causal justamente para o amor, para as emoções do amor. E é por isso que nós enfermamos, porque nos desviamos e saímos da rota do amor. O amor, nesses termos mais abrangentes, que Jesus nos ensinou, que é livre. Eu vejo pessoas dizendo, eu amar, ficar preso? O amor não prende, o amor liberta. Às vezes há papéis e vínculos que dão responsabilidade ao indivíduo, mas o indivíduo é livre. Ele pode ser responsável e, naturalmente, ser fiel à responsabilidade, ou trair a responsabilidade, mas ele é livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, dizia o apóstolo Paulo. Mas o amor é livre, o sentimento é livre. Agora, a conduta deve estar pautada numa ética, até porque a ética, o respeito, também é uma forma de amor. Então vejamos como há nuances que nós, às vezes, não estamos acostumados. As nuances do amor superam a insegurança. Já notaram como o nosso amor é tão frágil? Porque, como dizia Chico Xavier, nós precisamos também educar o nosso amor, dos nossos relacionamentos. Eu vejo gente dizendo assim, meu bem, daqui a 10 anos você vai ficar comigo? E o outro diz, claro, como é que ele pode saber? Claro, meu bem. Veja lá, hein? E já fica chateado, ou chateada. Diz, claro que eu vou ficar. Como é que sabe? Depois de 10 anos há várias alterações sociais, emocionais. Ninguém pode garantir. É necessário, portanto, ter isso. E ninguém vigia sentimentos. Eu noto até nos relacionamentos, essa fiscalização, esse controle que existe, a gente controla externamente. Mas ninguém vigia a alma do outro. Ninguém pode entrar no psiquismo do outro para saber o que é que o outro está pensando, como é que o outro está funcionando. Por isso que o amor tende à confiança. Se o outro não respeita a confiança que você depositou nele, aí o problema é dele. Pior para ele. Mas nós nos atormentarmos por insegurança, ficarmos vigiando, fiscalizando a pessoa, é aí que acontecem as tragédias. Me permitam dizer, eu tenho visto que na maioria dos relacionamentos amorosos, afetivos, as traições, as infidelidades ocorrem justamente naqueles casais onde um quer fiscalizar o outro. E o outro, porque há uma tendência inconsciente no indivíduo de querer ser livre. O outro, para demonstrar para si mesmo que é livre, acaba, de alguma forma, transgredindo a ética. Não estou naturalmente concordando. Estou tentando explicar e entender a situação. Claro que há exceções, mas as exceções confirmam a regra. Eu me lembro de uma obra chamada Para Todo Sempre, já estamos terminando. A obra é de um pastor escocês, ou melhor, Catherine Marshall, uma notável mulher que se casou com um pastor escocês. Ele, aos 24 anos, era um pregador extraordinário. A semelhança de Martin Luther King Jr., ele, pastor protestante, magnetizava as plateias com a sua palavra de oratória inspirada, a sua fidelidade ao
postulado de Jesus às colocações bíblicas, e mais tarde, saindo da Escócia para os Estados Unidos, ele foi naturalmente transferido para uma igreja protestante americana, ficou na igreja mais importante de Washington, a igreja que recebia as personalidades mais famosas da época. Os grandes políticos do Senado americano, inclusive fez uma pregação para Abraham Lincoln, o presidente americano na sua época. Esse homem extraordinário, que segundo Catherine Marshall, a sua esposa, que fez uma biografia dele, esse apóstolo de Jesus, esse homem dedicado ao bem, era fisicamente muito belo, atraente, e causava admiração. E Catherine Marshall, na obra, narra um trecho da obra que, para mim, vale a obra. Vale o livro todo. Ela narra que em determinado momento ele estava fazendo uma pregação, uma das suas pregações, o reverendo pastor Peter Marshall, e em determinado momento havia uma mulher presente, uma mulher que era uma esposa de um político americano conhecido, sentada ao lado dela, de Catherine Marshall, que olha para ela e diz: mas o seu marido é muito bonito, viu? É muito bonito o seu marido. E ela olha e diz: ah, é? Ah, nem notei, porque as mulheres são assim, ficam dando indiretas assim. Nem notei, nem percebi direito. Você não se incomoda não? Mas por que eu me incomodaria? Ele é meu marido. Não, mas você não se incomoda porque ele é muito atraente, afinal você também não é um símbolo de beleza. Veja como são as mulheres. Um símbolo de beleza feminino todo, etc. Então, e ele é muito bonito, ele é muito mais bonito que você. Quer dizer, olha, eu nem reparei. É melhor você perguntar para ele, porque foi ele que quis casar comigo. Eu nem queria casar com ele, mas ele insistiu tanto que eu fiz o favor. E então ela insistiu mais, e diz: mas você não fica, porque há tantas mulheres aqui que se aproximam dele depois para dialogar com ele, beijam-no no rosto, etc. E ela deu-lhe a resposta, ela disse: senhora, elas beijam ele no rosto em público, e ele me beija em particular. E ela ainda insistiu mais uma vez, e Catherine Marshall deu uma resposta arrasadora. Ela vai dizer: eu descobri que no amor, quanto mais nós liberamos, mais nós temos. Quanto mais nós damos, nós temos. Quanto mais nós retemos, mais perdemos. Essa colocação para mim vale a obra toda, porque é verdade. O indivíduo que fica fiscalizando o outro, quem é que gosta? Ninguém gosta. E às vezes eu vejo relacionamentos que o outro tem uma postura muito mais tranquila e autônoma e dá responsabilidade, e o outro tem a sua consciência. E naturalmente respeita através dessa consciência. Então, naturalmente que o amor tem essas expressões muito mais elevadas. Amar, portanto, a pessoa como ela é. Porque a gente quer amar a pessoa, transformando a pessoa naquilo que ela nunca vai ser. Então a gente não está amando a pessoa, a gente está amando o nosso ego projetado na pessoa. Então, e aí as decepções, as dolorosas decepções, as expectativas que nós temos, nós devemos tentar amar a pessoa como ela é, com as suas questões. É óbvio que há possibilidade de diálogo nos relacionamentos mais íntimos, muito bem. Mas não tem essa presunção, essa arrogância: eu vou mudar. Morre sem mudança. Porque quanto mais você quer mudar o outro, mais o outro não quer se mudar. Então essa é a ideia. Nós devemos parar. O amor não tem esses caprichos. Eu vi recentemente Divaldo Franco comentar num vídeo na internet, me passaram um vídeo, ele dizendo que uma senhora chegou até ele, esse vídeo está circulando, algumas pessoas podem já ter visto aqui. Uma senhora chegou até ele e disse mais ou menos assim: Divaldo, meu marido é uma pessoa excelente, só que não é espírita. E ele respondeu: minha senhora, se é excelente, para que ser espírita? Se já é excelente, não precisa ser espírita. Porque o espiritismo é justamente para a pessoa ser excelente. Se a pessoa alcançou, é até melhor, porque de repente não é espírita e não fica excelente. É claro que o espiritismo é uma proposta extraordinária de iluminação de consciência para a pessoa chegar lá. Mas quanto espírita que não é excelente? Então, é essa a proposta. Mas é o capricho nosso. Eu quero fazer direitinho como é que eu quero, né? Eu quero. Tá ótima a situação, mas a gente tem que sempre ver um defeito e quer transformar o outro de acordo com o nosso capricho. Querer fazer do outro espírita, quando a vida está ótima. Então, é essa proposta que nós devemos ter. Devemos superar essas fantasias. O próprio Divaldo conta que quando esteve com Chico Xavier, se emocionou tanto em 1947, segundo uma das suas biógrafas,
que chegou a pensar em morar com ele lá em Uberaba para participar das experiências com Chico. E Chico lhe deu uma resposta da grandeza do amor. Tocou ele no ombro e disse: meu filho, os postes para iluminar têm que estar distantes um do outro. E é necessário, portanto, esse trabalho, e deu-lhe outras orientações. Até que Francisco de Assis narra, Sueli Caldas Schubert, dá-lhe uma mensagem psicográfica. E entre as várias considerações, Francisco vai dizer: meu filho, um dos lemas mais importantes que devemos ter em mente é a regra áurea do Evangelho. Amar ao próximo como se ama a si mesmo. Equivale a dizer sempre se colocar no lugar do outro. Parece simples, todo mundo sabe, todo mundo tem de cor, nem sempre está na consciência, às vezes está de cor, mas nós esquecemos. Mas se nós tivermos esse impulso de nos colocarmos no lugar do outro, evitaremos uma série de problemas e desenvolveremos a empatia. Quando as ciências atuais falam em empatia, rapport, alteridade, sensibilidade em relação ao outro e uma série de conceitos, os mais sofisticados, Jesus já havia previsto isso, quando de maneira simples colocava a regra áurea do Evangelho: não fazer a outrem o que não desejar que outro lhe faça. Para concluir, permitam apenas 2 episódios. Um deles, um empresário americano, que durante 25 anos fez uma pesquisa para saber o sucesso empresarial. Ele queria saber qual seria a regra do triunfo. O nome da obra se chama A Lei do Triunfo, de Andrew Carnegie, que contou com a colaboração de Napoleão Hill, esses 2 homens que tanto contribuíram para os Estados Unidos na sua primeira metade do século XX, para a visão industrial e empresarial. E depois de pesquisar centenas de empresários, fazer questionários, eles chegaram a 16 itens que seriam essenciais para o sucesso empresarial. O primeiro item eles colocam: regra de ouro do sucesso empresarial: não fazer a outrem o que não desejar que outro lhe faça. Equivale a dizer que chegou às mesmas conclusões pessoas que não são religiosas, que não são, portanto, espiritualistas e que estão voltadas apenas à área empresarial. A área empresarial. Então, a regra de ouro do Evangelho de Jesus: quanta coisa poderíamos evitar se nos colocássemos no lugar do outro, se pudermos desenvolver essa sensibilidade, essa lei da reciprocidade, como dizia Jesus, para podermos superar as nossas situações inamistosas e podermos chegar a um momento desse amor incondicional, esse amor que ele conseguiu demonstrar nos mais mínimos detalhes, nos mínimos lances. Por fim, a última ceia, quando ele reparte o pão e entrega aos apóstolos para a ceia, anunciando o momento máximo onde ele vai dizer: e o Filho do Homem logo mais terá que descer a Jerusalém e ser sacrificado, e ser morto, ser assassinado. Começa a narrar aquilo que iria acontecer, o que ia ocorrer. Mas o que passa despercebido por muitos de nós é que a tradição hebraica, normalmente em ceias como essa, que era um ato também religioso para a época, naturalmente fazia o que nós fazemos hoje. Aliás, nós fazemos hoje como herança da época, dos aniversários nossos, quando a gente parte o bolo e entrega um pedaço. Normalmente o primeiro pedaço é para uma pessoa muito importante, a mais importante, seja lá, ou a mais querida. Jesus parte o seu pedaço de bolo, aspas, que era o pão da ceia, e entrega a Judas. Foi a primeira pessoa a receber, que era uma tradição hebraica, entregar a primeira pessoa como a mais importante. Quantas lições ele daria? Era a lição do amor maior, o amor do perdão, da compreensão fraternal, do entendimento da pequenez do outro e da, naturalmente, atitude de não devolver o mal com o mal. Muita paz.